Salve, salve galera! Nós de novo, estamos de novo na área. Bora então, continuando aí com o direito administrativo. Atos administrativos. Atos administrativos, tá? Primeira coisa, né? Diferença entre ato administrativo e ato da administração. Ora, o ato da administração é todo e qualquer ato realizado pela administração do executivo, seja ele sujeito ou não às regras de direito público. Ou seja, toda e qualquer manifestação de vontade da administração do executivo, podendo ser manifestações essas que sejam reguladas por regras de direito privado. Tá? Então, é uma forma bem ampla de atos do executivo. Por exemplo, um ato da administração, tá, que não é regido por regras de direito público. Exemplo, alocação. Alocação de um imóvel. A administração, o executivo alugando um imóvel para que um órgão público ali exerça atividade administrativa, alocação de um órgão para colocação ali de uma delegacia, de qualquer outra secretaria, não sei. Isso aí é um ato de direito privado, vai reger essa contratação regras de direito privado de locação, tá? Mesma coisa, imagine lá que você é devedor do poder público, você adquiriu um financiamento lá e não está pagando esse financiamento, e a administração pública vai lá e coloca você inscreve você no SPC, Serasa como devedor. Isso é um ato de direito privado, é um ato regido por regras de direito privado, embora realizado pela administração. Isso vem a ser um ato da administração. Mas também um ato da administração, por exemplo, a contratação, a nomeação de um servidor, a exoneração, né, a demissão de um servidor, a remoção de um servidor, são atos da administração. Tá? Então, ato da administração. O ato da administração, então, pode ser um ato que é realizado com aquele poder de império, né, que tem o Estado, ou então é um ato de gestão comercial em que poderia ser praticado por qualquer particular. Tá? Seriam atos da administração. Eu coloquei aqui exemplo, né, locação, que vai ser regido por uma regra de direito privado, e a compra e venda aí, que vem a ser regido por uma regra de direito público. Diferente é ato administrativo. O ato administrativo é aquele ato realizado pela administração, e daí sim, tanto do legislativo, quanto do executivo, quanto do judiciário, mas que são regidos por regras de direito público. Aqui sim você vê a presença do poder do Estado, da força do Estado, aquele ato chamado aquele ato de império mesmo, aquele ato em que é totalmente destacado de um particular, atos que visem o interesse público, o interesse coletivo, né? Que observem aqueles princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Esse sim vem a ser ato administrativo. Então o ato administrativo, na verdade, ele está dentro do ato da administração, tá? Só que o ato administrativo, nessa diferenciação que eu estou apresentando aqui, ele pode ser realizado tanto pela administração do executivo, do legislativo, do judiciário. Agora, quando eu estou falando do ato da administração, nesse sentido, seria um ato do executivo, né? E estão englobados tanto atos regidos por regras de direito privado, quanto atos regidos por regras de direito público, tá bom? Mas essa questão aí da definição, né, do ato administrativo é algo complexo, né? A doutrina tem bastante divergência e bastante discussão sobre a definição do ato administrativo, tá? Tanto que eu trouxe aqui dois doutrinadores, Maria Silvia Zanella de Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello, porque eles adotam formas diferentes para definir o ato administrativo. Olha lá, Maria Silvia Zanella de Pietro, ela utiliza dois critérios para a definição do ato administrativo. No primeiro critério subjetivo, né,
ela adota dois critérios, critério subjetivo e objetivo. No primeiro critério subjetivo, ele está ligado ao órgão, né? Também chamado de critério orgânico ou formal. Nesse critério, segundo Maria Silva Zanella de Pietro, somente é ato administrativo aqueles atos editados por órgãos administrativos do Poder Executivo. Para Maria Silva Zanella de Pietro, então, adotando o critério subjetivo, ato administrativo é somente o ato realizado por órgãos administrativos do Poder Executivo. Exclui aqui todo e qualquer ato administrativo num exercício de função atípica do Legislativo e do Judiciário. Tá? Obviamente que esse critério é um tanto contestado, né? É um tanto criticado. Um outro critério que ela adota é o critério objetivo, que diz respeito ao que é a função administrativa. Nesse critério objetivo, também denominado de critério material ou funcional, tá? Atos administrativos são todos aqueles atos que tenham por finalidade administrar a coisa pública. E daí sim incluem-se nesses atos administrativos, pelo critério objetivo de Maria Silva Zanella de Pietro, todo e qualquer ato da administração do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Tá? Todo e qualquer ato do Judiciário em função atípica, né? do Legislativo em função atípica, em função atípica administrativa, esses atos seriam, para Maria Silva Zanella de Pietro, atos administrativos. Outra definição vem de Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele adota sentidos, né, para a definição do ato administrativo, um sentido amplo e um sentido estrito. No sentido amplo, para Celso Antônio Bandeira de Mello, ato administrativo é toda manifestação de vontade do Estado que vise criar, modificar ou extinguir direitos, incluindo aí atos de órgãos do Executivo, do Legislativo e Judiciário, e até mesmo atos administrativos de particulares que exerçam atividade administrativa. Por exemplo, os concessionários de serviço público, o corte de água, por exemplo, nessa definição aqui, no sentido amplo, estabelecido por Celso Antônio Bandeira de Mello, cortar então a água de uma pessoa, né, interromper o fornecimento de água de uma pessoa, seria um ato administrativo. E lembro, né, que embora qualquer definição que você adote de ato administrativo, todos os atos administrativos podem ser revistos, pelo menos no critério da legalidade, podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Um segundo sentido, um sentido estrito estabelecido por Celso Antônio Bandeira de Mello, seria o seguinte: ele diz também que ato administrativo é toda e qualquer manifestação de vontade do poder do Estado, né, que visa criar, extinguir ou modificar direitos, mas que tenham por objetivo cumprir a lei e dar concretude à legislação. Né? Então é todo e qualquer ato do Estado que tenha por finalidade o que? Retirar a lei do papel e cumprir ali, dar concretude, né? Dar aplicação à lei. Tá? Isso seria para Celso Antônio Bandeira de Mello. Ficam então, portanto, o ponto aqui agora foi definição, né, de ato administrativo. Elementos ou requisitos do ato administrativo. Os elementos ou requisitos do ato administrativo estão previstos no artigo 2º da Lei 4.717, que é a Lei da Ação Popular. Mas por que está lá na Ação Popular? Vamos falar. Porque a Ação Popular ela estabelece, né, os elementos e os requisitos para que o ato seja válido, porque a Lei da Ação Popular permite que o cidadão ajuize ações para anular atos do poder público. E havendo ofensa a um desses critérios aqui, um desses elementos, o ato ele vem a ser nulo, tá bom? Então vamos lá. São elementos ou requisitos: competência, forma, objeto, motivo e finalidade. São os elementos ou requisitos do ato administrativo. A gente vê por aí falando no CONF, né? Elementos do ato administrativo, CONF com 2 Fs, tá? Olha só, eu botei ali ó, um asterisco, Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello ele diz o seguinte: ele faz uma diferenciação entre elementos e pressupostos do ato.
Para Celso Antônio Bandeira de Mello, elemento é o que está dentro, o que integra o ato. Diferentes são os pressupostos que são prévios, que são exteriores ao ato. Tá? Pelo que se entende aqui de que Celso Bandeira de Mello explica o seguinte: são elementos do ato para Celso Antônio apenas a forma, o objeto e o motivo. Esses três estariam dentro do ato administrativo. Já a competência não, a competência está fora, porque ela diz respeito ao agente que pratica o ato, tá? Então é um pressuposto, porque aquele ato só vai existir se tal agente tiver competência para praticar aquele ato. E a finalidade que também está fora, porque a finalidade é sempre o interesse público, então é pressuposto do ato. Contudo, nós vamos adotar aqui, que é o que tradicionalmente e majoritariamente se diz, que os elementos ou requisitos do ato administrativo são esses 5: competência, objeto, motivo, finalidade, forma. Conf, né? Já vimos aí o limp, agora o conf. Bom, primeiro deles, competência. Competência está lá na lei 9784, que fala do processo administrativo, nos artigos 11 a 17. Tá? Quem tem competência para praticar atos administrativos? Ora, quem tem competência para praticar atos administrativos é o agente público. É aquela pessoa que está investida numa função pública, ou porque passou num concurso, ou porque foi nomeado em um cargo em comissão, mas enfim, para realizar atos administrativos precisa estar investido numa função pública, precisa ser um agente público. Lembrando que a depender da definição de ato administrativo que se adote, aqueles concessionários de serviço público estariam praticando, né, no sentido amplo, segundo José Afonso da Silva, estariam praticando atos administrativos, né? Então, competência, agente público. Mas o agente público é competente para quê? Eu não sei. Depende do cargo dele. Cada cargo, cada função pública tem as suas competências. Então tem competência o agente público, e essa competência é conforme determina a lei, né? Por exemplo, a autoridade policial ela é competente para a lavratura do auto de prisão em flagrante, para a instauração do inquérito policial, né? O promotor de justiça é competente para oferecer, né, uma denúncia criminal, o juiz para processar, no caso, dar andamento a um processo que por alguém foi instaurado, ele tem competência para julgar, sentenciar. O administrador público do executivo municipal, por exemplo, alguma secretaria de obras tem competência para emitir alvarás. Então depende, cada agente público tem a sua competência definida em lei. E para alterar a regra é o seguinte: a competência é definida em lei, somente a lei pode alterar ou retirar a competência do agente público, tá? A competência é obrigatória. Como assim? Ele tem que, se o agente público tem um cargo ali, o agente público que tem função pública, né? Ele é obrigatório desempenhar as competências que a lei lhe deu. Se ele não o fizer, na verdade, ele pode estar até cometendo crime de prevaricação. Os artigos 11 a 17 permitem a delegação de competência, né? A autoridade que tem competência para tanto, ele tem lá o poder hierárquico, ele é superior hierárquico, ele pode delegar a sua competência para outros agentes públicos, tá? Inclusive a autoridade, isso por um ato oficial, né? Por um ato público de concessão daquela competência ali, de delegação da competência. A lei, os artigos de 11 a 17 da lei permitem que haja essa delegação de competência. E quem delegou a competência, ele também pode pegar de volta, avocar a competência, tá? O ato será, olha lá, artigo 15, será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior, tá? Então o órgão hierarquicamente superior concede uma competência, mas ele pode
voltar a pegar essa competência, tá bom? E no finalzinho ainda do artigo 17 diz o quê? Se não tiver uma competência determinada em lei específica, se não tiver uma competência determinada, será competente a autoridade de menor grau dentro daquele órgão, tá? Por exemplo, a dar início a um processo, e não sabe aonde você vai dar início a um processo, mas você sabe que é lá na Secretaria de Obras, você vai postular para a autoridade ali que tenha o menor grau hierárquico para decidir, justamente para que seja possível depois ter recursos dentro deste processo. Um outro elemento, né, forma do ato administrativo. Bom, o ato administrativo, ele é solene, ele é formal, tá? Existe ali um concatenado de fases, né? Um concatenado de etapas para se chegar no ato, ou seja, precisa de um processo administrativo. E o processo administrativo é a lei estabelecida, né, na Lei 9784 de 99. Tá? Então, forma nada mais é do que o conteúdo, é a roupagem desse ato administrativo. A administração pública, em regra, os atos dela são formais. Inicia-se com uma provocação, por exemplo, do administrado, ou ela pode realizar atos de ofício, mas tudo depende de uma formalidade, de uma solenidade. Precisa haver ali um processinho. Hoje o processo é virtual, está na internet, né? Na página daquele serviço, mas você vê lá uma portaria ou algo dando início a um processo, ou porque houve um pedido do administrado, ou porque é um interesse público ali, e a administração de ofício dá início a um processo, a um processo, né? Vai promover a construção, uma contratação, ela vai verificar preços, ou ela vai fazer licitação, enfim, existe uma formalidade, tá? Para se chegar no ato administrativo, que vem a ser a decisão final da administração dentro do processo. Então, o processo administrativo, o ato administrativo, na verdade, ele é regido pelo princípio da solenidade. E silêncio administrativo? O que é o silêncio administrativo? Você pede algo para a administração e ela nada fala, fica em silêncio. O silêncio administrativo, na verdade, salvo se a lei disser que se a administração ficar em silêncio, configura-se anuência, né? Por exemplo, a Constituição, quando fala do presidente da República, que se ele ficar 15 dias em silêncio depois de que o processo legislativo é para ele encaminhado, tá? Ali ocorre uma sanção tácita. Vem a ser só que a sanção é um ato político, o veto é um ato político. Mas seria um exemplo, né, de que o silêncio gerar efeitos. Na administração pública, o silêncio não vai gerar ato administrativo, tá? E sabe-se, né, que o servidor público, nos termos do artigo 5º da Constituição, não, agora não lembro de cabeça, teria que olhar, mas não vou olhar agora, vocês verifiquem o direito de petição, tá? O administrado, ele tem o direito de pedir, de provocar a administração para que ela decida sobre algo, para que ela conceda ou não algum ato. Se ela ficar em silêncio, ela está ofendendo um direito líquido e certo, caberia um mandado de segurança, tá? Para pelo menos que você vai lá, pede algo para a administração, ela fica quieta, não fala nada, não diz não nem sim. Você tem direito a uma resposta da administração pública, que é o direito de petição, o direito de obter certidão, o direito de obter resposta. Se não tem a resposta, caberia um mandado de segurança, pelo menos para que o Poder Judiciário determine que ela se manifeste, tá? O silêncio administrativo, então, não importa em ato administrativo. Agora, tem atos administrativos que não tem uma certa formalidade. Por exemplo, o guarda de trânsito, quando manda você encostar o carro, isso é um ato administrativo. O semáforo ali, quando troca o sinal, na realidade é um ato administrativo que manda você parar. Uma multa, né? Você passa num radar aí com excesso de velocidade, vai sair uma multa dali, aquilo ali é um ato administrativo, tá? Então tem atos administrativos também que são praticados por sinais. Mais um dos elementos do ato administrativo, motivo, tá? Ou a motivação. Previsto no artigo 50 da Lei 9784 de 99. O motivo nada mais do que a explicação dos fatos e fundamentos jurídicos que levam à prática daquele ato. É a explicação, é a fundamentação, é por que você foi lá
requerer um alvará. Por que que a administração está concedendo aquele alvará? Por que que está negando aquele alvará? Tá? Você vai lá e solicitar a sua aposentadoria. E é indeferida a aposentadoria. Tem que ter os motivos, que são os fatos e fundamentos que levaram ao indeferimento do seu pedido. Então, todo o ato administrativo, a regra é essa, que todo o ato administrativo precisa de motivo. Tá? Por que que todo ato administrativo precisa de motivo? Porque, na verdade, o administrador público ele está gerindo uma coisa do povo, né? A república, a res pública, a coisa pública. E para garantir, para que o cidadão saiba como está sendo gerenciada a coisa pública, ele precisa saber os motivos pelos quais levaram o administrador público a praticar o ato. Então, aí vem o elemento do motivo. Todo e qualquer ato administrativo precisa ser motivado, ou seja, precisa serem apresentados fatos e fundamentos que levaram à edição daquele ato. O artigo 50 fala, né, que todo ato administrativo que negue, limite, afete direito, que imponha deveres, que decidam processos, que declarem inexigibilidade à licitação, que decidam recursos, decorram de reexame de ofício, deixe de aplicar jurisprudência, importem na anulação, revogação de outros atos, eles precisam ser motivados e a motivação precisa ser clara, expressa, explícita. Teoria dos motivos determinantes. O motivo declarado vincula aquele ato, tá? Contudo, tem atos que tem exemplos de atos que não precisam de motivação. Há exemplo da exoneração de cargo em comissão. O agente público contrata lá uma pessoa para exercer um cargo em comissão. Essa pessoa, o momento que é ad nutum, ou seja, ele demite a hora que ele quiser, ele contrata e ele exonera, desculpe, porque demissão é pena, ele exonera a hora que ele quiser essa pessoa, tá? Ele não precisa nem apresentar os motivos, porque aquele cargo, o povo conferiu a ele o poder de representar e dentro daquele poder está a contratação dos cargos em comissão. Então ele não quer mais, ele exonera. Agora, se ele vincular, por exemplo, o ato, se ele motivar a exoneração desse cargo em comissão, porque para reduzir custos ele não vai poder contratar outra pessoa. Por quê? Porque os motivos do ato ficam vinculados àquele ato, ou seja, os motivos do ato determinam as decisões futuras do administrador, tá? Então, exoneração ad nutum. Ele não precisa motivar, mas se motivar ele fica vinculado, tá bom? Outro, pode modificar os motivos? Sim, é o caso aqui da predestinação. Isso ocorre na desapropriação. Imagine lá que a administração pública desapropriou um imóvel aí para fins de utilidade pública, por exemplo, para a construção de uma escola. E lá pelas tantas, ela acabou que adquiriu um outro terreno e lá construiu a escola. E ela muda os motivos daquela desapropriação. Eu estou desapropriando não mais para construir uma escola, mas sim para construir um hospital. Aqui é o instituto chamado da predestinação. Ainda mais um elemento do ato administrativo, o objeto. O objeto é o que se quer com aquele ato administrativo, é o resultado do ato, né? Na verdade, o objeto já é demarcado no início de um processo administrativo, lá no pedido em que o administrado faz, ele já indica ali o objeto. E, obviamente, esse objeto precisa ser lícito, né? Ou seja, não pode contrariar a lei, e muitas vezes tem que estar previsto em lei ou não pode contrariar a lei. Ele tem que ser possível, né? Algo que seja realizável e algo que você consiga verificar, determinar. Por exemplo, não há como, é óbvio que a situação é totalmente esdrúxula, mas a remoção de um servidor que faleceu. É totalmente esse objeto, né? Ele não ele é impossível, porque não tem como realizar algo desse tipo. Tá? Óbvio que o meu exemplo foi esdrúxulo. Mas uma vez eu dei início a um processo administrativo, minha esposa, né, que está aqui do livrinho, quem quiser adquirir, ela foi promovida, né, no cargo dela e com a promoção ela tinha obrigatoriamente que se remover, ela aceitou a promoção e, consequência, teve uma remoção, ela foi para uma outra cidade. Eu era servidor público também, e como ali existia a remoção dela, foi por interesse da administração, porque a administração queria que os servidores daquela carreira galgassem categorias superiores dentro da carreira,
isso é finalidade, interesse público, né? E eu acabei solicitando, então, dando início a um processo administrativo, solicitando o quê? Um acompanhamento de cônjuge. Qual era o objeto aí do meu pedido? O acompanhamento de cônjuge, previsto em lei, inclusive permitido pela lei do servidor público, o totalmente possível a realização, tá? E o objeto determinado, tá bom? Então, é o resultado prático do ato que será realizado, é algo que se quer naquele ato, é o objeto do ato. O último dos elementos do ato administrativo, dá para enxergar ali, tá, né? Vem a ser a finalidade do ato administrativo, tá? O último dos elementos. Bom, finalidade é muito fácil, né? Finalidade será sempre o interesse público, a finalidade do ato administrativo. Todo ato administrativo ele deve perseguir e deve ser realizado para alcançar o interesse público. Imagine lá a nomeação de um servidor público. Qual é a finalidade desse ato? Bom, a finalidade desse ato é incrementar o serviço de um certo órgão público para que ele melhor atenda a população. Venha a ser a finalidade. Aumentar o quadro e, com o aumento do quadro, prestar um serviço com maior efetividade, aumentar a produtividade. Essa é a finalidade da nomeação, né? Finalidade da compra do imóvel, da desapropriação, tudo tem que ser o bem público, né? A finalidade da venda, né? Da venda de um imóvel público vem a ser para arrecadar um dinheiro, para fazer investimento em certa área, para deixar de gastar, né? Está aquele órgão, aquela empresa pública, não sei, está gastando muito, não está tendo prejuízo, então toda a finalidade é o interesse público. Tem que cuidar aqui com a doutrina, né? Com o desvio da finalidade, tá? Desvio da finalidade gera a invalidação do ato, gera a nulidade do ato se houver um desvio de finalidade, tá? Imagine que praticou um ato, o ato foi realizado pela autoridade competente, tem um objeto, tem um motivo, tem a forma, só que a finalidade da prática daquele ato não era o interesse público. Por exemplo, muito aconteceu, né, em que para punir, muitas vezes, servidores públicos, aquele servidor público que não estava atuando, trabalhando de acordo com a chefia dele, né? E a chefia dele acabava removendo esse servidor público para um lugar distante da capital, para uma fronteira, algo totalmente não para garantir e buscar o interesse público, mas sim para punir aquele servidor, como uma forma de punição daquele servidor. Aí se identifica, né, um desvio de finalidade do ato. Bom, então esses foram os elementos do ato, vimos a definição do ato administrativo, elementos do ato administrativo. Na sequência, nas próximas aulas, continuaremos ainda com atos administrativos. Abraços!